Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de março, celebramos São Nicolau de Flue. Nosso santo de hoje nasceu no dia 21 de março de 1417, na Suíça. Seus pais eram pobres camponeses. Ele, durante a infância e adolescência, trabalhou no campo ajudando os pais. Ele não tinha uma grande formação religiosa, catequética, mas desde criança ele sempre demonstrou uma grande piedade, um grande gosto em fazer orações, em ir à igreja. E ele, já bem novinho, ele tinha o sonho de se tornar um eremita. Porém, seus pais, seguindo os costumes da época, prepararam um casamento para Nicolau. Ele se casou com uma jovem muito religiosa, muito virtuosa, chamada Doroteia. Tiveram um casamento feliz. Ao todo tiveram 10 filhos, alguns desses inclusive se tornaram padres. E Nicolau, ele era tão querido, era tão virtuoso, tinha tanta credibilidade diante das pessoas em geral, que ele muitas vezes era convidado para ocupar cargos públicos, por exemplo, para ser juiz, conselheiro, deputado, etc. Quando o convidavam para ser chefe de algum departamento, que geralmente correspondia a ganhar mais dinheiro, ele sempre recusava. Ele acabou servindo em várias guerras. Nessa época, na Suíça, havia vários conflitos internos e com outros países, e ele serviu em muitas guerras ou como soldado ou como oficial. E sempre era muito íntegro em tudo. Ele não se corrompia de forma alguma, de modo que todos realmente ficavam muito impressionados. Em determinado momento da vida, ele se aproximou de um santo sacerdote que passou a ser o seu diretor espiritual, que foi muito importante para a formação espiritual e ascética de Nicolau, que tinha um grande gosto pela oração, era muito piedoso, mas nunca havia tido um mestre espiritual. E a partir de então, a vida espiritual dele começou a se aprofundar, a se consolidar, até que aquele desejo de seguir a vida eremítica foi se tornando mais forte, e ele entrou num acordo com a esposa para deixar bens materiais suficientes para que a família pudesse viver bem, e ele iria finalmente ingressar na vida eremítica. Viveu por vários lugares como eremita, até que ele se estabeleceu num lugar alto, abandonado, que ficava não muito longe, inclusive, da casa da família dele. Ali ele construiu uma cabana muito simples. Nessa cabana ele dormia em cima de uma tábua, como travesseiro ele utilizava uma pedra. Ao lado dessa cabana ele construiu uma capelinha para ele rezar, passava grande parte do dia ali. E quando ele começou a vida nessa ermida, ele já tinha 37 anos de idade e passou mais 33 anos morando ali. Ele foi buscando a solidão, mas na prática ele não teve tanta solidão assim, pelo menos não durante a maior parte desses 33 anos. Pelo contrário, ele era muito procurado pelas pessoas para aconselhamento, para direção espiritual. Inclusive pessoas muito ricas, pessoas influentes na Suíça se aconselhavam muito com ele. Ele dedicava a vida inteira, além desses aconselhamentos, a oração, a penitência, jejuns. Dizem que durante 20 anos ele se alimentou somente da Sagrada Comunhão. Era um homem de grande penitência. Saía da sua ermida sempre para ir para as missas, ou nos domingos, ou nos dias santos. E quando ele ia para a missa, mesmo que fosse em época de inverno rigoroso, de neve, ele fazia questão de ir até a missa descalço. A missa acontecia numa cidade próxima, chamada Sarslem. E ele também costumava sair da ermida para fazer algumas romarias para santuários que eram bastante visitados na Suíça naquela época, principalmente os santuários de Einsiedeln e também o santuário de Engelburg. Além de muito virtuoso, um homem muito místico, muito espiritual, ele era muito amável, muito acolhedor com todas as pessoas que o procuravam. Foi o responsável pela conversão de muitas pessoas, mesmo sendo um eremita. E ele teve um papel importantíssimo na vida da Suíça, porque a vida na Suíça era completamente marcada pela divisão. E ele era querido e admirado por todos os lados, por todos os grupos políticos, de modo que ele muitas e muitas vezes era procurado para
estabelecer a paz. Ele acabou se tornando, foram tantos os conflitos que ele conseguiu solucionar, pacificar, que ele acabou se tornando um símbolo da paz, da concórdia e do amor à pátria dentro da Suíça, sobretudo por meio da intervenção que ele fez no acontecimento que ficou chamado de Dieta de Stanz, que aconteceu no ano de 1481. Ele era considerado com justiça um herói não só da igreja, mas um herói da pátria suíça. De modo que até hoje ele é o santo mais popular da Suíça, chamado carinhosamente de Bruder Klaus, ou seja, o irmão Nicolau. E não só pelos católicos ele é muito querido, mas também pelos protestantes, pelos habitantes em geral da Suíça ao longo dos séculos, porque ele é o grande responsável, provavelmente, pelo sentimento de unidade, um sentimento nacional comum dentro da Suíça. Mesmo sendo católico, mesmo para aqueles que são de outras religiões, ele é esse símbolo de identidade nacional. Talvez até hoje a Suíça não se envolva tanto com conflitos internacionais, muito pela influência, pela herança de Nicolau de Flue na história e na formação da identidade suíça. Ele acabou morrendo depois de uma vida consumida, entregue no amor a Deus, no amor à sua pátria, à igreja, no mesmo dia do seu aniversário natalício. Morreu no dia 21 de março de 1487. E até hoje ele é muito celebrado na Suíça, não só no dia da sua data litúrgica, que é o dia 21 de março, mas também no dia 25 de setembro, quando ele é celebrado como herói da pátria suíça. Nos esperemos na vida desse grande santo, que pela sua virtude, sendo totalmente íntimo de Deus, ele serviu a sua pátria e gerou comunhão, gerou unidade. Ele que não alimentou a discórdia, não alimentou a divisão, a intriga, pelo contrário. Ele, como sinal de Cristo, como sinal do Evangelho, foi símbolo da paz, foi sinal de comunhão, de unidade, de pacificação no seu país, deixando frutos que permanecem até hoje. Nos inspiremos para que nós também sejamos instrumentos de unidade, de comunhão, de pacificação. São Nicolau de Flue, rogai por nós.